Meus queridos e amados irmãos, nós queremos saudá-los com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, queremos compartilhar apenas um versículo da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1 e versículo de número 8, que nos diz: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Amados irmãos, o texto em tela diz respeito a um homem chamado Zacarias. Zacarias, casado com Isabel. Ambos eram não somente avançados em idade, como também eram estéreis, não podiam ter filhos, não podiam gerar filhos, e certamente isso causava-lhes uma angústia sem fim, porque não gerar filhos, não tê-los, era um peso na sociedade judaica, era como se alguém estivesse amaldiçoado. Porém, Zacarias orava de forma insistente, confiava na providência do Deus de Israel. E a Bíblia diz que no dia que ele foi ofertar, no dia que ele foi cumprir o seu compromisso, bendito seja Deus, em Israel, naquela época, havia cerca de 24 mil sacerdotes, divididos em turmas. Coube-lhe em sorte, foi sorteado para que ele exercesse o sacerdócio. E naquele dia, naquele exato dia em que o seu nome foi sorteado e ele foi até o Santo dos Santos para oferecer sacrifício, apareceu-lhe um anjo, o anjo Gabriel, e a Bíblia diz que ele turbou-se, que ele perturbou-se, aleluia, como são gloriosas as coisas divinas, a ponto de nós sermos impactados por ela. Zacarias era estéril, a sua esposa era estéril, eles não tinham fruto, não havia produzido fruto, mas diante de Deus a sua oração era ouvida. Eu quero dizer em nome de Cristo que as suas orações, elas são ouvidas, e se não são respondidas é porque não chegou o tempo do Senhor para que elas sejam concretizadas. A oração de Zacarias foi ouvida, bendito seja Deus, e aquela que era vergonha em Israel, aquela que era estéril em Israel, aquela que se sentia desprezada em Israel, agora, depois desta revelação, depois de tudo nos versículos posteriores, nós vamos entender isso. Deus abriu a madre de Isabel. Deus pode abrir, Deus pode fechar, Deus é aquele que faz o impossível, Deus é aquele que mostra o invisível, Deus é aquele que mostra o que ainda não existe, que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém pode abrir. Bendito seja o nome de Jesus. Fique com esta palavra. Que Deus em Cristo abençoe o seu dia, abençoe a sua vida. Aleluia, em nome de Jesus.